Você já pensou como que um lanche delicioso pode ter sido criado a partir do que as pessoas consideravam como lixo? Neste vídeo, vamos mergulhar na incrível história do famoso salgadinho de tortilha. Você vai descobrir como os Doritos nasceram da ideia inovadora que transformou o que era lixo em um produto de sucesso. Seja bem-vindo! Este é o canal Informação de Fato. Há muitas histórias incríveis de sucesso que começam em momentos de desafio, e a história dos Doritos não é exceção. Tudo começou nos anos de 1930 com um homem chamado Charles Elmer Dulin, que estava prestes a perder o negócio de sua família, uma confeitaria nas montanhas de San Antonio, nos Estados Unidos. As vendas do negócio de sua família estavam em declínio, e Charles estava determinado a encontrar uma maneira de salvá-lo. Foi nesse momento crítico que ele conheceu Gustavo Eugen, um vendedor ambulante que fazia salgadinhos de milho com uma receita especial. Esses salgadinhos eram conhecidos como fritos e tinham um sabor único e irresistível. Charles se apaixonou pelos fritos e viu neles uma oportunidade de ouro. No entanto, ele não tinha o dinheiro necessário para comprar o negócio de Gustavo. Foi aí que a história se torna ainda mais incrível. A mãe de Charles acreditou em seu sonho e penhorou a sua aliança de casamento para ajudá-lo a adquirir o negócio de Gustavo. Com os fritos em mãos, Charles começou a produzi-los na cozinha de sua mãe. Ele estava determinado a fazer com que os fritos conquistassem o mundo dos lanches. Charles embarcou em uma jornada árdua, dirigindo seu modelo T-Ford por todo o centro-oeste dos Estados Unidos para convencer os lojistas a vender esses salgadinhos crocantes. No entanto, a concorrência era feroz, pois os fritos eram apenas um entre muitos salgadinhos de milho disponíveis no mercado. A venda dos fritos não decolou imediatamente, e Charles até teve que trabalhar como cozinheiro em um emprego noturno para poder ganhar dinheiro suficiente para poder continuar. Foi nesse momento que Charles começou a perceber que, para poder transformar a sua visão em realidade, ele precisava inovar. E assim, ele e seu irmão, que tinham conhecimentos em engenharia mecânica graças ao pai, decidiram criar uma máquina que pudesse produzir fritos em massa. Essa inovação foi um divisor de água na história dos fritos, tornando a sua produção mais eficiente e permitindo que eles chegassem a um público mais amplo. Charles abriu fábricas em Dallas e Tulsa, modernizando o processo de fabricação com uma linha de montagem e um transportador de cinto. Além disso, ele começou a cultivar a sua própria variedade de milho, tornando-se um dos ingredientes secretos dos fritos que ajudou a empresa a expandir. Assim, o espírito empreendedor de Charles Dulin transformou uma crise em uma oportunidade brilhante. Com a inovação da máquina para a produção em massa dos fritos, Charles Dulin e sua equipe conseguiram produzir esses salgadinhos crocantes de uma maneira mais eficiente. Essas fábricas modernizaram ainda mais o processo de fabricação. Adotaram uma linha de montagem introduzindo o transportador de cinto que acelerou a produção dos fritos. Com isso, os fritos começaram a se tornar cada vez mais acessíveis ao público, conquistando fãs por todo o país. Contudo, Charles Dulin não parou por aí. Ele tinha uma visão ambiciosa e desejava expandir ainda mais o império dos salgadinhos. Foi então que sua mente empreendedora brilhou mais uma vez, e ele começou a considerar outras inovações e produtos para poder agregar ao seu portfólio. Nesse momento, a história dos fritos começa a se ramificar para além dos tradicionais salgadinhos de milho. A equipe de Charles Dulin experimentou e inventou novos produtos, incluindo um ícone da cultura de lanches dos americanos, os Cheetos. Os planos de fabricação foram modernizados para incorporar essa nova adição ao portfólio, o que incluiu a criação de máquinas específicas para a produção de Cheetos. Charles também começou a explorar a possibilidade de cultivar seu próprio tipo de milho, garantindo a qualidade e o sabor exclusivo de seus produtos. Essa fase da história dos fritos foi marcada pela visão de Charles Dulin e de sua equipe em explorar novos horizontes no mundo dos lanches.
Eles não apenas fabricavam os fritos, mas buscavam constantemente inovações e novos sabores para encantar os seus consumidores. Dessa forma, a jornada dos fritos nos leva a uma fase de crescimento e inovação que pavimentaria o caminho para a próxima parte de nossa história, revelando a revolução dos sabores que transformaria a indústria de lanches para sempre. Depois de décadas de sucesso na fabricação dos fritos e dos Cheetos, Charles Dunning estava determinado a continuar inovando. Ele queria ir além de simplesmente encher as casas dos consumidores com seus produtos. O seu sonho era abrir o seu próprio restaurante, mas ele tinha um local muito especial em mente: a Disney. Logo após a abertura da Disney, Charles Dunning conseguiu convencer ninguém menos que o fundador do parque, Walt Disney, a permitir que ele abrisse um restaurante dentro do parque. Com o aval de Walt Disney, a visão de Charles estava prestes a se tornar realidade. O restaurante foi batizado de Casa de Fritos e servia uma deliciosa fusão de comida mexicana e americana, incluindo a famosa torta de frito e chile. No entanto, a tristeza dessa parte da história é que Charles Dunning não viveu para ver o quanto a Casa de Fritos contribuiria para a revolução dos sabores. Ele faleceu apenas 4 anos após a abertura do restaurante. A história dos Doritos continua a surpreender, pois a filha de Charles, Caleta Dunning, revelou que Gustavo Uggin, o vendedor ambulante que inspirou a criação dos fritos, não foi o único responsável pelo legado da empresa. Outras pessoas, incluindo membros da família e funcionários de Charles, desempenharam um papel fundamental na evolução dos produtos. A influência mexicana na jornada dos Doritos não para por aí. Antes mesmo da era de Charles Dunning, em 1896, um empresário mexicano-americano chamado José Bartolomé Martínez abriu o primeiro grande moinho de milho nos Estados Unidos. Ele estava determinado a criar uma farinha de milho desidratada que facilitaria a produção de massa para tortilhas e tamales. José inventou a tamalina, uma farinha de milho desidratada que revolucionou a produção de tortilhas e tamales. Essa inovação permitiu que as mulheres mexicanas economizassem tempo e esforço na preparação da massa, em contraste com os métodos tradicionais. Além disso, José aproveitou a sobra de massa para criar um novo produto, os chips de tortilha, que ele moldou em triângulos e sugeriu que fossem servidos com guacamole, salsa ou feijão, algo que os restaurantes mexicanos autênticos não faziam na época. Muitos consideram José Bartolomé Martínez o verdadeiro pioneiro dos chips de tortilha comerciais, muito antes de se tornarem populares. Essa parte da história nos mostra como várias pessoas, incluindo Charles Dunning e José Bartolomé Martínez, contribuíram para a revolução dos sabores que culminaria no Doritos, um dos snacks mais amados do mundo. Chegamos a um ponto crucial na evolução dos Doritos, onde o icônico snack finalmente toma forma e conquista o mundo dos lanches. Após a partida prematura de Charles Dunning, a história dos Doritos foi assumida por sua filha, Caleta Dunning, e outros membros da família e funcionários dedicados. Eles continuaram a tradição da inovação em busca do sonho americano que havia sido iniciada por Charles. Nesse momento, os fritos já eram um sucesso, mas a equipe por trás deles estava determinada a expandir ainda mais a sua linha de produtos. Eles buscavam novos sabores que pudessem cativar o paladar dos consumidores e garantir um lugar permanente na indústria de lanches. Foi nessa busca incessante que o vendedor da Alex Foods, uma empresa que fornecia produtos alimentares a restaurantes, teve uma ideia brilhante. Enquanto trabalhava, ele notou que sobras de tortilhas estavam sendo jogadas fora. Ele sugeriu ao cozinheiro que, em vez de descartá-las, elas poderiam ser fritas e servidas como um acompanhamento das refeições. A equipe da Casa de Fritos, que já havia inovado com os fritos, abraçou a ideia. Assim, em vez de oferecer tortilhas fritas, eles começaram a servir fritos gratuitamente com as refeições de seus clientes. Isso era uma parte significativa da prática comum dos restaurantes mexicanos autênticos,
que não serviam tortilhas fritas com suas refeições. No entanto, eles não pararam por aí. O cozinheiro da casa de fritos, inspirado pelo vendedor da Alex Foods, decidiu dar um toque único aos fritos. Ele adicionou sua própria mistura especial de temperos, transformando esses chips de tortilha em algo completamente novo e delicioso, muito diferente do típico chips de tortilha. Os clientes ficaram viciados na novidade e começaram a pedir esses chips com mais frequência. Logo, a equipe da casa de fritos percebeu que haviam criado algo especial. Eles adicionaram os chips temperados ao menu como item permanente. Nesse processo, os chips temperados ganharam um nome definitivo. O nome Doritos veio da fusão das palavras douradito, que significa dourado em espanhol, e ito, uma referência à diminuição de tamanho que pode ser interpretada como pequenos pedaços de ouro. Foi um nome que capturou perfeitamente a essência e o sabor dos chips. Após a criação oficial dos Doritos, a Frito-Lay estava pronta para lançá-los no mercado. A confiança na novidade era tão grande que eles não pediram permissão, eles simplesmente avançaram. E essa ousadia logo se provaria um grande acerto. Em 1964, os Doritos foram introduzidos nas lojas de conveniência da Califórnia, onde rapidamente ganharam popularidade. Os consumidores ficaram intrigados com esses chips temperados e únicos, que ofereciam uma explosão de sabor a cada mordida. A chave para o sucesso dos Doritos foi a sua capacidade de atingir um público amplo. Eles foram uma mudança bem-vinda dos lanches tradicionais e rapidamente se destacaram no mercado de lanches. Com o tempo, a Frito-Lay continuou a inovar, lançando novos sabores de Doritos que agradavam diversos gostos. No entanto, a grande virada aconteceu em 1972, quando a Frito-Lay introduziu o sabor de queijo nacho. Esse sabor se tornou um verdadeiro fenômeno e foi responsável por mais de 60% das vendas dos Doritos na época. Os Doritos de queijo nacho se tornaram um clássico instantâneo e permaneceram como um dos favoritos do público. A popularidade dos Doritos continuou a crescer, e eles não se limitaram apenas ao mercado americano. Em 1991, a Frito-Lay lançou os Doritos em nível internacional, levando o sabor único dos chips temperados a pessoas de todo o mundo. Os Doritos conquistaram um lugar permanente nas prateleiras de lanches de supermercados em vários países. No Brasil, o Doritos estreou juntamente com a batata Ruffles. Em 2010 foi lançada a linha de montão, uma mistura dos salgadinhos Ruffles, Doritos e Baconzitos. Mas a história dos Doritos não parou por aí. Em 2012, a Frito-Lay fez uma parceria inovadora com o Taco Bell para criar os Doritos Locos Taco. Essa colaboração resultou em um dos lançamentos de produtos mais bem-sucedidos da história dos fast foods, com vendas de até 1 milhão de unidades por dia. A história dos Doritos é um exemplo notável de como a determinação e a busca incessante por sabores únicos podem levar a uma revolução na indústria de lanches. O nome Doritos, que significa pequenos pedaços de ouro, tornou-se sinônimo de sabor e inovação. Hoje, os Doritos são uma das marcas de lanches mais reconhecidas e amadas do mundo. E a sua jornada desde os primórdios dos anos 60 até se tornarem uma lenda nos lanches é verdadeiramente inspiradora. Eles provam que, quando se tem uma ideia ousada e deliciosa, não é preciso pedir permissão para alcançar o sucesso. Mas e você, o que acha dessa história? Deixe aqui nos comentários. E assim encerramos nossa história dos Doritos, um snack que se tornou uma verdadeira lenda nos lanches, celebrado por gerações e saboreado em todo o mundo.
Esperamos que você tenha ficado tão fascinado quanto nós com a jornada de como os Doritos foram feitos com o que os outros descartavam. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. Aproveite para se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.